E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um daqueles vídeos de anedota, onde eu conto alguma história de alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou como aluno Pinguim, ou como professor Pinguim. No caso de hoje vai ser o Professor Pinguim, que às vezes é uma história engraçada, às vezes é uma história que tem uma lição de moral, às vezes é uma história que é boba, às vezes é uma história emotiva. E a história de hoje é uma história que cai muito mais do lado do engraçado, que foi como eu, meio que sem querer, dando aviso prévio, consegui fazer uma turma inteira descontrair muito no meio de uma prova que eu estava aplicando quando eu fui professor na Federal. Espero que vocês gostem da anedota de hoje. Bora lá, vamos rodar a vinheta. Essa história aconteceu em 2014, quando eu estava dando curso de Cálculo 2 na Universidade Federal de São Carlos. E o curso de Cálculo 2, ele muda um pouco de faculdade para faculdade. Na Universidade Federal de São Carlos, o curso de Cálculo 2 ele é basicamente o Guidorize Volume 2. São limites, derivadas de várias variáveis e aplicações disso. Uma das aplicações que acontece bem no meio do curso, que seria a segunda prova, é sobre derivadas direcionais. E um tópico legal dentro de derivadas direcionais é o vetor gradiente, que é basicamente o vetor que ele indica de todas as direções possíveis que você pode andar, qual direção você pega para você crescer o mais rápido possível alguma coisa que você está analisando. Uma coisa legal que acontece sobre isso é que a maioria dos exercícios de aplicação de derivada direcional, e eu sou um professor que gosta muito de aplicação, elas envolvem algum bichinho em algum momento. E eu até abri aqui meus arquivos antigos para ter certeza da ordem das coisas que eu falei. Então eu primeiro passei a teoria, falei de derivada direcional, falei como calcula, passei os teoremas, as demonstrações. E aí comecei, agora vamos fazer alguns exercícios, e o legal é que os exercícios envolvem bichinhos. Então o primeiro exercício era uma formiga que andava numa chapa bidimensional, e aí que direção ela vai para onde a temperatura aumenta mais, para que lado ela vai para onde a temperatura aumenta menos. Aí o segundo exercício era uma abelha que voava, e a diferença é que tinha 3 dimensões, então você tinha x, y, z, mas era o mesmo raciocínio. Depois tinha um exercício com um peixe, que nadava, e aí a pressão do lago mudava de acordo com a direção que ele andava. E por último, exercício com um bode montanhês, que escalava uma montanha e tinha 2 variáveis para considerar, a altura e a temperatura. E quando eu terminei a aula, abri para os alunos fazerem perguntas, e tem sempre aquele aluno que vai lá, levanta a mão, e faz basicamente a mesma pergunta que eu ouço no final de cada tópico, que é, professor, e aí? Você vai cair na prova? Eu já estava com aquela turma uns 2 meses e meio, 3 meses, então eu já tinha mais intimidade com eles. Falei, galera, vocês já me conhecem, eu passei uma aula inteira falando disso, eu fiz muitos exemplos disso, vai cair na prova. A diferença é que na prova eu vou botar o meu animal favorito. Aí, outras aulas, outros tópicos. Chega o dia da prova, e eu, como de costume, eu gosto de ler a prova com os alunos antes de começar, pra se tiver alguma dúvida, alguma ambiguidade, eu posso corrigir lá na hora. Aí, tava lá lendo a prova, tá, questão 1, veja essa função diferenciável, questão 2. Aí chega na questão 3, que era a questão sobre derivadas direcionais. Questão 3. Um pinguim está feliz sobre um iceberg, e aí a turma, que estava toda tensa porque era dia de prova, deu uma gargalhada tão forte, eu consegui manter minha seriedade, porque bem ou mal eu era um professor aplicando na prova. Disse, galera, eu falei que ia botar meu animal favorito. Qual vocês acharam que era o meu animal favorito? Uma segunda gargalhada, aí depois deu uma descontraída. Espero eu que isso tenha ajudado a galera que estava lá, dar uma descontraída, dar uma relaxada para a prova. Se alguém que estiver assistindo o vídeo estava nessa turma de 2014 na Universidade Federal, que foi meu aluno de Cálculo 2, por favor, deixa aí no comentário só se realmente deu efeito ou não, se foi bom ou não, se ajudou. E o efeito foi muito bom, embora eu precise confessar que foi totalmente acidental. Pra mim já estava telegrafado que, não galera, eu vou botar uma questão com o meu animal favorito na prova. Qual é o animal favorito do professor Pinguim? Tipo uma lesma, um ornitorrinco? Eu não sei o que eles estavam esperando. Espero que vocês tenham gostado dessa anedota, é uma anedota curta, ela não tem muito uma lição de moral, a não ser talvez... Qual vocês acham que é o animal favorito do professor Pinguim? Leiam as entrelinhas, é óbvio que tem um pinguim na prova. E uma ideia interessante é que eu posso fazer um vídeo no futuro, eu acho que eu vou soltar um vídeo no futuro sobre a resolução dessa questão. É uma questão que, anedotas à parte, é uma questão bem legal de trabalhar. Antes de a gente se despedir, mostrar pra vocês aqui, meus contatos diretos, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, dúvida, pedido, vocês também podem usar os comentários aí embaixo para isso. Eu leio, vou respondendo conforme eu consigo. Eu tenho respondido bem rápido ultimamente, tenho mandado bem nessa área. Bom, espero de verdade poder ver vocês no futuro, ou em outro vídeo de exercício, ou num outro vídeo de anedota.
Até a próxima, pessoal. Obrigado.